Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus nessa manhã, que está no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 19. Diz assim a palavra: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu quero destacar aqui o versículo de número 19. Esse versículo ele nos ensina uma palavra muito importante, muito necessária de ser aplicada na nossa vida. O texto diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Eu quero dizer que Deus não fará tudo na nossa vida para a nossa salvação e para a nossa transformação. Deus não espera simplesmente nos levar para a eternidade, nos dar a vida eterna como prêmio, não. Deus ele nos muda enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E o processo que ele usa para mudar a nossa vida, para nos limpar, nos purificar, é exatamente a sua palavra. Olha bem, quando ele diz arrependei-vos, ele está dizendo que o arrependimento é algo que precisa ser processado pela nossa vida. Deus, ele não tem como arrepender por nós do que nós fizemos. Ele pode nos mover, ele pode falar conosco, ele pode nos orientar, ele pode nos exortar, mas mesmo assim ainda vai depender de nós o arrependimento. Ele pode trazer tempos de paz na minha vida e na tua vida. Ele pode perdoar os nossos pecados, tanto os meus quanto os teus, mas ele não pode arrepender por nós. Isso é uma atitude pessoal. Nós precisamos nos arrepender. Algumas coisas que me deixam intrigado às vezes é porque uma pessoa ela consegue conviver com a prática de um pecado durante anos, sem nunca se preocupar com isso. Mas de repente, isso vem a domínio público. Isso se torna conhecido e revelado ao público. E às vezes as pessoas resolvem dizer que se arrependeram quando o erro, o pecado foi descoberto. Mas quando isso acontecer, nós precisamos tomar muito cuidado e fazer uma análise real do nosso coração, se realmente houve arrependimento. O versículo nos mostra que o arrependimento ele é o primeiro passo para que nós venhamos realmente a ter paz na nossa vida. Existem pessoas que não têm paz porque elas vivem no pecado, são ímpias. E às vezes até alguns cristãos se comportam como ímpios, porque eles nunca se arrependem das práticas erradas que fizeram na vida. Eles nunca se arrependem das coisas que fizeram. Às vezes as pessoas são tão cegas que elas nem percebem o que fizeram e como fizeram ou o que estão fazendo. A Bíblia diz que o Deus desse século, que o diabo, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas incrédulas para que elas não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Existem pessoas que elas deram tanto espaço para Satanás que elas não conseguem enxergar o próprio erro. Isso é um problema seríssimo na vida das pessoas e tem muitos cristãos envolvidos com esse tipo de prática. Olha, o arrependimento ele procede de nós quando nós reconhecemos que fizemos alguma coisa errada. O arrependimento ele só vai poder existir na nossa vida quando nós percebemos que fizemos alguma coisa que não deveríamos fazer. E aí? Você vai esperar, nós vamos esperar uma falha nossa chegar a conhecimento público para depois dizer que arrependemos? Por que nós não resolvemos isso no caminho? Por que você não resolve isso no caminho? Por que você não para refletir? Pega essa atitude tua do teu passado, que te oprime, que te castiga, que te pune todos os dias, e você não resolve isso.
Por que nós não passamos, não aproveitamos hoje talvez essa palavra? Talvez Deus tenha feito, eu acredito que Ele tenha feito, nos motivado a falar essa palavra aqui hoje. Por que você não aproveita hoje e resolve o teu problema com o pecado, o teu problema com a culpa? O arrependimento, ele precisa estar na nossa vida, porque para mim o arrependimento é um dos primeiros aspectos da salvação. Porque nós reconhecemos que somos pecadores, aí nós nos arrependemos. Aí depois nós nos convertemos. Passamos por uma mudança real de vida. Vamos ficar no arrependimento. A palavra de Deus diz que Judas, quando vendeu Jesus, ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu da forma errada, da forma equivocada. Porque, na verdade, ele poderia ter chegado em Jesus, pedido perdão, ele poderia ter pedido perdão do que havia feito e consertado a situação. Mas existem pessoas que, como Judas, elas não consertam o erro. Elas empurram o erro para frente, elas não estão aptas e não estão com desejo de consertar o erro. Mas precisamos corrigi-los. O arrependimento vai ter um efeito positivo, porque o que Deus espera de nós é um coração quebrantado. Coração quebrantado fala de arrependimento. Coração quebrantado fala de quando nós nos humilhamos e reconhecemos que cometemos um erro. Mas nem todos nós estamos dispostos a voltar e corrigir o que erramos. Alguns de nós preferem tocar para frente, preferem insistir no erro. Isso não é bom. Eu quero dizer para você que o arrependimento é uma coisa produzida na nossa vida para que nós venhamos a consertar as nossas falhas. E é muito bonito quando uma pessoa ela reconhece por si só que ela cometeu um erro e ela busca o perdão. Existem pessoas, eu sou pastor de igreja, existem pessoas que já me procuraram com palavras como se fosse arrependimento, mas a gente percebe que não é. A Bíblia diz que nós precisamos confessar o nosso pecado e deixá-lo. Tem pessoas que só confessam, elas nunca deixam. Elas continuam na mesma prática. E se nós continuamos praticando as mesmas coisas, é porque na verdade nós não arrependemos. Porque senão nós teríamos corrigido a nossa falha. O rei Davi ele cometeu um homicídio e um adultério. Quando o profeta Natã foi enviado à presença de Davi da parte de Deus, ele conta uma parábola a Davi. Ele conta toda uma história de alguém que tomou ovelha de um homem que só tinha uma ovelha e era o sustento e a alegria da sua casa. Davi, ele decreta um juízo porque ele estava cego pelo seu erro. Ele decreta um juízo sobre si mesmo, dizendo que o homem que fez tal coisa deveria morrer. O profeta Natã, então, lhe adverte, abrindo-lhe os olhos. E tem hora que Deus precisa abrir os nossos olhos. O profeta Natã adverte ele dizendo assim, meu rei, foi o senhor que fez isso. Porque tu tinha todas as mulheres do reino, todas as moças virgens e donzelas desse país para casar com elas. E tu tomaste a mulher de Urias, o Eteu, e colocou numa frente de batalha para que ele morresse. Olha bem, a Bíblia diz que naquele momento Davi teve um impacto. E mesmo ele sendo repreendido, ele conseguiu achar um lugar de arrependimento. Se você ler o Salmo 51, você vai saber a oração que Davi fez diante de Deus, porque ele havia se arrependido do que havia feito. Ele caiu em si. Existem horas que nós precisamos cair em si dos nossos pecados. Existem horas que nós precisamos acordar pelo que fizemos ou estamos fazendo. Eu quero te falar que Deus sabe todas as coisas, como Ele sabia tudo o que aconteceu com Davi. Tendo daquela palavra que Deus diz a Davi, despertando-o para um arrependimento verdadeiro, Ele também deu uma sentença. Ele disse que Davi havia feito as coisas escondidas, mas Deus o puniria publicamente. Se você ler a história de Davi, você vai saber que Absalão, ele prostituiu com as mulheres de Davi, com as suas concubinas, no terraço do palácio, de forma visível, que todas as pessoas poderiam ver o que estava acontecendo. É melhor nós confessarmos os nossos pecados e abandoná-los enquanto temos tempo, do que esperar Deus expô-los e os torná-los a público. Se Deus não poupou Davi, o homem segundo o seu coração, e botou a público a sua vergonha, por que Deus não faria isso conosco?
de uma forma ou de outra. Um dia as pessoas vão descobrir o que estamos fazendo às escondidas. De uma forma ou de outra, um dia as pessoas vão descobrir o que nós fizemos em oculto. Mas não precisa disso. Se nós nos apresentarmos diante de Deus, não esperando que Deus realmente tome uma atitude de nos mover ao arrependimento, mas se nós nos arrependermos sinceramente, nós podemos ter certeza do perdão de Deus. Você se lembra o que aconteceu com Davi? Davi, ele foi restaurado, restituído. E Deus depois volta a chamá-lo de homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque o arrependimento nosso, ele produz o perdão de Deus. Se o nosso arrependimento é capaz de produzir o perdão nas pessoas, nos homens que são maus, imagine o que o nosso arrependimento pode produzir no coração de Deus. A Bíblia diz que tem uma coisa que Deus não suporta. E o que Ele não suporta em nós é um coração quebrantado. Ele não pode resistir ao quebrantamento do nosso coração. Pare, pense nisso. E se você tem uma coisa a acertar, acerte agora. Acerte no caminho. Não espere Deus resolver, expor tudo isso para que você tenha uma chance de arrependimento. Está na hora de arrepender, está na hora de consertar, está na hora de nós tomarmos a atitude do arrependimento. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.